verrugas para ser eliminado também o problema. A situação desconfortável é que o HPV é uma doença muito recorrente, ou seja, volta a aparecer. Nós não sabemos qual é a quantidade de vírus que é adquirida no momento da transmissão. Portanto, depois de um tratamento, as verrugas podem aparecer, o tratamento precisa ser repetido e às vezes repetido novamente, em algumas situações, muitas sessões de cauterização. E essa é a parte mais chata do tratamento, que os pacientes se incomodam de não ter uma solução rápida. Mas isso é uma característica da doença. O HPV pode perdurar em tratamento até por um ano e meio, tempo esse que, se não aparecerem novas verrugas do tratamento inicial, tem-se que o paciente está em controle ou praticamente curado. Atenção especial aos homens e as recomendações para que sejam também feitas avaliações por um ginecologista para suas parceiras, porque o HPV na mulher é muito perigoso e é o número 1 causador do câncer do colo do útero, até em jovens, meninas de 20 a 30 anos de idade, essa doença grave pode aparecer. Nós, médicos urologistas, temos por obrigação uma recomendação e tratamento dos nossos pacientes, a orientação de suas parceiras, recomendação para o tratamento com o ginecologista, de uma doença tão prevalente que é o HPV, especialmente em jovens, como disse no começo, para que doenças mais graves não ocorram ao longo do tempo. Olá, vamos falar um pouco sobre transplante renal. O transplante renal é uma cirurgia muito realizada nos dias de hoje para pacientes que têm insuficiência renal. Vamos desde o começo. A insuficiência renal é uma doença na qual os rins, os dois, não funcionam. Então, o que acontece nessa situação? Os pacientes não eliminam líquidos e não eliminam muitas substâncias tóxicas que ficam no sangue. Então, para se manter estável e sem problemas clínicos, é necessário muitas vezes a realização de diálise, a hemodiálise, que é uma filtração do sangue através de uma máquina. Então, muitos dos nossos pacientes aqui da clínica passam por esse tipo de problema, ou vocês já devem ter ouvido falar sobre a hemodiálise. Uma das opções de tratamento da hemodiálise, que nós consideramos que é muito melhor em termos de qualidade de vida, é o transplante renal. É a cirurgia na qual colocamos um rim, somente um rim, que pode ser de um doador da família, um doador vivo, ou um doador cadáver, um doador falecido. Essas listas e essas avaliações na necessidade dessa cirurgia são realizadas pelo nefrologista. O nefrologista avalia esses pacientes, prepara-os para uma cirurgia adequada, compensam clinicamente, realizam uma série de exames, procuram na família o melhor rim disponível para esse tipo de cirurgia, ou seja, fazem todo o preparo antes da cirurgia. E nós, urologistas, é que realizamos a cirurgia de transplante renal. O transplante renal, a colocação desse rim, ela é realizada na fossa ilíaca, aqui na parte de baixo, na parte próximo da virilha. Pode ser do lado direito ou do lado esquerdo. Isso depende da situação do rim que nós estamos colocando e da situação do nosso receptor. É uma cirurgia bastante realizada, bastante conhecida. Vários centros hoje no Brasil realizam o transplante renal. A nossa é uma clínica, nós temos profissionais especialistas nesse tipo de cirurgia. E os resultados são muito bons. O paciente fica solto, ele necessita tomar medicamentos após o transplante, mas a qualidade de vida é muito boa. Esse paciente pode voltar a trabalhar, ter atividades esportivas, sair, viajar, ou seja, é a melhor forma de tratamento para a insuficiência renal. Se quiserem mais detalhes sobre o transplante renal, ligue para nós, acesse nosso site e entre em contato com a Clínica Uro Homens.
Nós vamos conversar um pouco sobre tumor de testículo. Essa doença é uma doença que ocorre em adultos jovens, na faixa dos seus 20, 35 anos, mas pode ocorrer nas crianças, não é tão frequente, mas pode haver esse problema nas crianças e também nos mais idosos. Mas a idade mais frequente é nessa faixa, né? Adulto jovem. Como é que isso ocorre? Como é que existe a suspeita do tumor de testículo? A queixa principal é um endurecimento no órgão. Então, o testículo começa a endurecer, geralmente não tem dor, é pouco doloroso, não tem febre, não tem nenhum sintoma. Então, é um indivíduo rígido, jovem, às vezes forte, sem nenhum tipo de queixa, e que o testículo começa a endurecer. Muitas vezes, esses homens, eles são tratados de uma maneira inadequada, porque o diagnóstico pode não ser feito de início. Porque como ele não sente dor, como ele não tem nenhuma queixa importante, às vezes o tratamento é postergado, o tratamento adequado. O ideal é que esses homens com essa queixa devem procurar um especialista. E o especialista, o que ele vai fazer? Exame físico, constatar aquele endurecimento, aumento do órgão e pedir um ultrassom. A ultrassonografia vai mostrar que existe alguma alteração na textura do órgão, um aumento, alguma coisa está errada com aquele órgão. Com este exame e mais alguns exames de sangue, que são os marcadores tumorais. Os marcadores tumorais, eles aumentam nessa situação. Existem alguns que eu vou mencionar aqui, que são o beta-HCG, a alfa-fetoproteína e o DHL. Isso importa mais ao especialista, não tanto ao paciente, mas só para ele saber que esses exames são importantes, porque se eles estiverem aumentados, reforça a ideia da possibilidade de tumor de testículo. Então, se tiver um paciente com essa história que eu contei, mais esses exames alterados, de ultrassom constatando alguma alteração no testículo, esse paciente deve ser submetido à cirurgia, retirada do testículo, completa, radical, esperar o que vem do exame. São vários tipos de tumores, não existe só um câncer de testículo, existem vários tipos. E de acordo com esse tipo, o tratamento será desenvolvido após a sua retirada. A gente divide os tumores de testículos em dois grandes grupos, os seminomas e os não seminomatosos. Os seminomas têm um prognóstico até um pouco melhor. O que muda é o tipo de célula que cresce lá no testículo. Os não seminomatosos são esses que crescem mais, que aumentam mais os marcadores tumorais, e muitas vezes eles precisam de um tratamento complementar. Quando feito o diagnóstico, retirado o tumor, é necessário que se façam alguns exames. Geralmente, o que se solicita é uma tomografia de abdômen e de tórax, para ver se a doença não acometeu gânglios, ínguas internas, que se localizam ao redor dos rins ou nos pulmões. Se isso acontecer, reforça a ideia de um tratamento complementar. Esse tratamento, na maioria das vezes, é quimioterapia. Essa quimioterapia varia em termos de ciclos, mas quando nós detectamos o tumor de início, realizamos a retirada do órgão e a quimioterapia, nós conseguimos cura de 80% a 90% dos casos. Portanto, são pacientes que podem ter um tratamento adequado, desde que no início da doença, e com a cirurgia e ou a quimioterapia conseguimos curar boa parte dos pacientes. Por isso que é importante esses pacientes jovens fazerem, sim, eventualmente ou periodicamente, uma autopalpação do seu testículo. Durante o banho, em algum momento, perceber se existe alguma alteração. Fica aí a dica. Obrigado. Agora vamos falar de um outro problema chamado disfunção erétil. A disfunção erétil, popularmente conhecida como impotência, na verdade não é uma doença. Como o nome técnico diz, disfunção é uma alteração do funcionamento. Esta disfunção, esta alteração ocorre mais comumente
a partir dos 50 anos de idade, portanto, homens de meia idade para terceira idade, em torno de 50% das vezes, ou seja, metade dos homens a partir de 50 anos podem experimentar um momento de disfunção erétil, um momento de perda da potência, e isso causa um grande desconforto para nós homens. A disfunção erétil ou impotência ocorre em 80% das vezes de causas emocionais. Problemas emocionais corriqueiros do dia a dia, como problemas no trabalho, problemas familiares, problemas com os filhos, enfim, vários transtornos emocionais que podem nos afligir durante a vida, nos tiram um pouco o foco e a preocupação com as questões sexuais, e isso, na maioria das vezes, leva a momentos de não funcionamento da esfera sexual. Em outros 20% das vezes, o problema pode ser orgânico, e esses problemas orgânicos mais comumente relacionados à disfunção erétil, à impotência, são hipertensão, pressão alta, diabetes e tabagismo. Portanto, pessoas que fumam, tenham diabetes ou pressão alta, recomenda-se que tenham o melhor controle possível desses problemas. Recomenda-se que se fume menos, que se controle o diabetes, o problema de pressão, para ajudar de uma maneira complementar no tratamento da disfunção erétil. A disfunção erétil deve ser avaliada por um médico, de preferência urologista, para que converse com os pacientes a respeito de possíveis problemas, como eu disse no começo, da esfera emocional, se ocorre algum problema familiar que possa ser resolvido em conjunto, no trabalho. Na maioria das vezes, esses transtornos emocionais, não damos conta disso, não nos atemos para que esses problemas fiquem tão evidentes, achamos que está tudo bem, mas com uma conversa um pouco mais aprofundada, elucidando alguns problemas, detectamos na maioria das vezes essas alterações. Se necessário, a associação de uma terapia comportamental com um terapeuta sexual pode auxiliar muito o tratamento de disfunção erétil desses pacientes sem a introdução de medicação. Uma outra coisa muito importante que nós fazemos na avaliação clínica é a avaliação dos hormônios sexuais dosados no sangue, principalmente a testosterona, que apresentando níveis baixos podem também justificar problemas de disfunção erétil nessa idade a partir dos 50 anos. Se detectarmos avaliação clínica normal, transtornos emocionais, o terapeuta pode ajudar. Se detectarmos alterações da testosterona, a reposição desse hormônio, seja por forma de via oral, com remédio,